Olá, obreiros, muito bom dia, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de domingo pela manhã e eu queria dizer para você o seguinte, aí na sua folha também tem as respostas das perguntas que foram feitas domingo passado. Você deve conferir para ver se você acertou ou errou as perguntas que nós fizemos no domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que normalmente, o obreiro tem que saber. Porque você, obreiro, obreira, você atende as pessoas. E quando as pessoas chegam na igreja, elas querem saber da fé básica, aliás, das bases da fé. E você precisa saber, você precisa estudar, precisa ver o que você vai responder. Você precisa saber a razão da sua fé, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar do batismo nas águas, né? Acompanhem comigo. Olha só. A palavra de Deus afirma que o batismo não é algo opcional, mas uma prática ordenada pelo próprio Senhor Jesus. Quer dizer, ele disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Diz a Bíblia em Marcos 16, versículo 16. Quer dizer, o batismo nas águas faz parte das bases da fé. Quando a pessoa chega na igreja cheia de problemas, aquela coisa toda, recebe as bênçãos, recebe os milagres, ela resolve entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ela toma uma decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, de assumir a fé ao Senhor Jesus, então ela tem que passar pelas bases da fé, né? Então, o primeiro passo, entregar a sua vida para o Senhor Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não foi assim com você? Então, você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e, por conta disso, você passa a seguir os passos rumo a uma vida com Deus. Dentre esses passos está o batismo nas águas, que o Senhor Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Isso aí é uma ordenança do próprio Jesus. Vamos lá. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos ensina que quando nos batizamos nas águas, estamos sepultando a velha criatura com seus feitos. Está escrito em Romanos 6, do versículo 2 a 4, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quer dizer, qual o significado do batismo? É você sepultar a velha criatura. Você chega na igreja com a vida toda destruída, cheio de ódio, mágoa, pecados, etc. Então, é necessário que você, uma vez tomando a decisão de se voltar para o Senhor Jesus e passar a levar uma nova vida com Ele, passar a seguir a palavra dEle, a submeter a sua vida a palavra dEle, a moldar a sua vida de acordo com a vontade dEle, então você toma a decisão de descer as águas e sepultar essa velha natureza, esse velho homem seu, né? Muito bem. Aí ele diz assim, ó, por meio do batismo, aqueles que se entregam a Deus passam a integrar o corpo de Cristo. E um dos maiores exemplos é o próprio Senhor Jesus, que desceu às águas e assim deu início ao seu ministério. Só lembrando uma coisa, para você entender,
que, olha só a sequência, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, tomo a decisão de segui-lo, de andar com Ele em novidade de vida. Por conta disso, eu vou lá e sepulto, morro para esse mundo e sepulto a velha natureza nas águas, pela fé. Você sabe que, para a gente nascer de novo, é necessário que se morra. Então, primeiro eu me batizo nas águas, entrego a minha vida para Jesus, tomo a decisão de aceitá-lo, aceitar o seu sacrifício na cruz, aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador, entrego a minha vida para Ele, sou batizado nas águas, sepulto a velha natureza, aí há necessidade de eu nascer de novo. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Retornando aqui, para que possamos entender a respeito da necessidade de o Senhor ser batizado, tanto nas águas por imersão como no Espírito Santo, é preciso que se saiba que ele veio a este mundo da mesma maneira que todo ser humano, com apenas uma grande diferença. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. A sua manifestação aqui na terra, antes de morrer, ressuscitar e ser glorificado, era exclusivamente humana, como qualquer um de nós. Daí era imprescindível que recebesse tanto o batismo nas águas quanto o Espírito Santo, o que lhe aconteceu quando tinha 30 anos de idade. E, consequentemente, veio capacitá-lo para dar início ao seu ministério aqui na terra. Você sabe que o Senhor Jesus, ele, quando estava aqui, nos 33 anos que ele passou aqui, ele era um homem. Ele era um homem sujeito aos mesmos pecados que cada um de nós. Jesus estava ali, correndo o risco de se prostituir. Ele estava correndo o risco de guardar mágoa no coração, guardar ódio. Jesus dormiu, Jesus acordou, Jesus chorou. Quer dizer, ele teve a sua natureza extremamente humana, a sua natureza extremamente humana, de homem mesmo. De homem mesmo. Quando ele foi chicoteado, quando ele foi torturado, né, ele sentiu tanto quanto eu, você sentimos. Jesus teve um momento de ira, que ele pegou o chicote e saiu lá chicoteando as pessoas quando estavam fazendo bagunça no templo. Né? Ele teve reações humanas, igualzinha a mim e a você. Porque ele nasceu do ventre de Maria, nasceu do ventre de uma mulher. A diferença é que não houve relação sexual entre Maria e José para que ele pudesse nascer. Quem gerou ele no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Então, é só para você entender isso. Né? Aí diz assim, se o próprio Senhor Jesus precisou ser batizado, tanto nas águas como no Espírito Santo, para iniciar seu ministério, quanto mais nós que temos cometido tantas falhas, erros e pecados. O batismo nas águas é de fundamental importância na vida do cristão, pois como poderemos nascer de novo se não morrermos para esse mundo pecaminoso? Então, você pode perguntar assim, obreiro, ou alguém pode lhe perguntar, mas, pastor, obreiro, Jesus não era Deus? Não é, já aqui, não é? Sim, ele era Deus. Mas então por que ele foi preciso ser batizado com o Espírito Santo? Por que ele foi preciso ele se batizar? Dentre outras respostas, está a principal. Jesus passou por esses processos exatamente para nos deixar como exemplo de que para nós vivermos aqui nesse mundo,
até morrer, até acabar a nossa vida aqui, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o batismo do Espírito Santo, nós não vamos conseguir chegar até o fim, devido a um bombardeio de tentações, de situações, de tribulações, de desertos que temos que passar. Então, para que possamos manter a nossa fé viva no Deus vivo até a morte, nós precisamos do Espírito Santo. Então, ele deixou o exemplo do batismo nas águas e deixou o exemplo do Espírito Santo para que nós possamos segui-lo. E terminando aqui no capítulo 6 de Romanos, versículo 10, o Espírito Santo diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, uma vez que nós descemos as águas, passamos por esse processo e passamos a andar em novidade de vida, nós não podemos mais oferecer os nossos corpos para o pecado. Então, uma vez você andando na justiça, uma vez você tomando a decisão de se voltar para Jesus e se tornar uma nova criatura, então você deve andar na justiça, andar na santidade, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, afastado completamente do pecado. Tá certo? Lembra que Deus, ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Como que eu posso andar na presença de Deus e ser perfeito? Se eu sou uma pessoa cheia de falhas, é quando você andar na presença de Deus e ser perfeito, significa andar na justiça, andar fazendo exatamente aquilo que é correto diante de Deus. Toda e qualquer atitude, todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento que for justo, que for correto diante de Deus, de acordo com a sua palavra, eu vou seguir. Todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento, toda e qualquer atitude que eu tomar que não condiz com a palavra de Deus, então, eu estou andando na injustiça. Pense nisso e medite durante a semana. Deus abençoe, bom dia, boa reunião e até a próxima.